Show de bola. 17. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, tá? É comum enxergarmos ao longe uma poça de água, beleza? Sabemos que, em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? E aí, galera, qual que vocês marcariam? Qual que vocês marcariam? Letra B? Ó, seguinte. O que que a letra B fala? A densidade e o índice de refração absoluto diminui com o aumento da temperatura. Isso tá certo? Sim ou não? Tá certo? Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente, por dilatação, aumenta o volume. Como a gente está falando de um gás, quando a gente está falando de um gás, a densidade é igual a massa sobre o volume. Para um gás, a massa não se altera quando o volume aumenta. Isso encadeia na diminuição da densidade. Diminuindo a densidade, as moléculas ficam mais dispersas. Então a dificuldade da luz passar diminui. E o que que é a dificuldade da luz passar? O índice de refração. O índice de refração mede a dificuldade da luz passar em determinado meio. Então a densidade diminuindo, diretamente, o índice de refração também diminui. Então, com a temperatura, diminui tanto o índice de refração quanto a densidade. Agora, cuidado, é incorreto você falar que a densidade linear, por exemplo, de uma corda, é igual a massa sobre L. Aí você falar que, por exemplo, se você aumenta L, você diminui a densidade linear. Tá errado. Ah, tá errado. Inclusive, se eu fiz isso algum dia, peço perdão. Tá errado, beleza? Por que que tá errado? Porque quando você aumenta o comprimento da corda, o que acontece? Você aumenta a massa da corda também. Então, se você aumenta o comprimento, aumenta a massa, a densidade não muda. Entende? Se eu tenho mais corda, eu tenho mais massa. O que não acontece com gás. Porque você ter mais volume não significa você ter mais gás. Porque o gás ele consegue se adaptar ao volume do recipiente. Saca, a diferença entre densidade volumétrica e densidade linear? Sim ou não? Acabei de explicar aqui, Gi. Como a densidade diminuiu, pensa na densidade como sendo as moléculas juntas ou separadas. Densidade menor significa que as moléculas estão mais dispersas. Moléculas mais dispersas, a luz tem mais espaço para passar. É mais fácil da luz passar. Se é mais fácil da luz passar, o índice de refração do meio é menor. Fechou? Então, sim, a letra B está certa por conta disso. E os raios radantes incidentes do Sol alcançam o limite de reflexão total. Perfeito. Olha, o que acontece aqui é exatamente isso daqui, galera. Vou desenhar aqui, vai ser o desenho mais bonito que vocês vão ver na vida de vocês. Tô brincando, vai ser não, mas vai ser legal a gente entender isso. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui cores. Cores quentes. Beleza. Ó, a gente tem aqui uma tal temperatura. A gente tem aqui uma outra temperatura um pouco maior. A gente tem aqui uma outra temperatura um pouco maior. A gente tem aqui uma outra temperatura um pouco maior. E a gente tem aqui uma outra temperatura um pouco maior. Certo? Deixa eu agora mudar para minhas cores normais. Beleza, vou usar esses três aqui. Esse azul aqui. Tá. Veja bem. Quando o raio de luz incide, aqui está normal. Só que quem tem maior meio de refração? O mais frio ou o mais quente? O mais quente tem o menor. Então aqui, ó, é do mais pro menos. Do mais pro menos, a gente vai afastar. Então, se ele estava nessa direção, ele vai afastar um cadinho. Tudo bem? Sofreu refração. Beleza. Percebeu que o ângulo de incidência ele já aumentou um pouquinho? Tudo bem. Aqui, novamente, a gente está indo do mais para o menos. Por mais que esse seja menos em relação ao primeiro, ele é mais em relação ao segundo, porque ele tem a temperatura menor do que a de baixo. Então, vai afastar um pouquinho mais. Eu vou afastar pouco só para a gente poder continuar fazendo essa análise, para não terminar a questão rápido, né? Então, aqui, ó,
vai ter outro ângulo de incidência maior ainda. Beleza. Aqui, novamente, a gente está indo do mais para o menos. Então, a gente vai afastar mais um cadinho. Então, se era para ir para cá, ele vai afastar mais um pouquinho. Afastar mais um pouquinho. Beleza. O ângulo de incidência já aumentou bastante. E aí, nessa refração, novamente, ele está indo do mais para o menos. Então, aqui ele iria seguir esse caminho, vai afastar mais um pouquinho. Tudo bem. Aqui, já aumentou muito o ângulo de incidência. Percebe que quando ele aumenta muito o ângulo de incidência, ele pode ter aumentado de tal maneira que ele supera o ângulo limite. Quando ele supera o ângulo limite, ocorre a reflexão total desse raio. Ocorre a reflexão total desse raio. E aí, por exemplo, vamos supor que chegue aos olhos de uma pessoa aqui. Chega aos olhos de uma pessoa aqui. Essa pessoa vai ver esse raio como se ele tivesse vindo em linha reta. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma imagem do céu, né, uma imagem do céu, ela ia ver o céu no chão, em vez de ver o céu em cima. E aí é por isso que ela acha que, por exemplo, que tem água no deserto, né? Ela acha que tem água no deserto, porque ela tá vendo uma imagem do céu no chão. Conta disso aqui, ó. Cara, acho que eu nunca fiz um desenho tão legal na minha vida. Gostaram da explicação? Ficou didático? Então, a miragem, ela precisa da refração e da reflexão, tá? Precisa da refração e da reflexão. Beleza? Show de bola. Já sei que ano que vem vou usar essa aqui na aula. Porque geralmente eu boto a imagem pronta, né? Mas ficou muito bom montando junto, né? Ficou muito mais didático. Gostei, gostei. Vou usar isso ano que vem. Beleza. Agora, por isso que a letra B está correta, né? A letra C, devido ao aumento da temperatura, ocorre desvio? Sim, ocorre desvio, mas cadê a reflexão total? Tá incompleta. Ocorre reflexão, mas não é simples, é total. E também falta refração. Devido ao aumento da temperatura, a densidade e o índice de refração aumenta? Não, não aumenta não, diminui. Beleza. Devido ao aumento da temperatura, a luz sofre dispersão? Não. Dispersão é um fenômeno que a gente consegue principalmente em prisma, que é onde a gente separa a luz monocromática em várias cores, né? Perfeito.